Fala pessoal, beleza? Eu vou resolver agora com vocês a prova de Química, tá? Da primeira fase da Unesp, tudo bem? Então a gente está falando aqui Unesp 2022. Opa, Unesp 2022, prova de Química, tá bom? Prova de Química, tá? A gente vai resolver agora. Essa prova, eles dividiram, né, a primeira fase da Unesp em 2 dias, né? O primeiro dia para a galera que presta biológicas e o segundo dia para a galera de exatas e humanas. Então essa prova foi exclusiva para quem prestou algum curso de biológicas. Isso inclui, por exemplo, medicina. Tá bom? Então a galera de medicina fez essa prova aqui, tá? Então foram 7 questões de química, a gente vai resolver elas aqui agora com vocês, tá? Mas antes de eu começar, eu já peço para você se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com quem possa se interessar por esse vídeo, por essa resolução, tá? Que isso me ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira questão, eu acho que ela é a única que envolve conta. Na verdade, acho que tem 2 questões que envolvem conta, tá? Essa é uma delas, acho que são as 2 primeiras, inclusive. Que ele fala o seguinte, ó. O limão Tahiti, por não apresentar sementes e ter suco abundante, com elevado teor de ácido cítrico, aí ele deu a fórmula do ácido cítrico, pode ser a fonte desse ácido puro, obtido no estado sólido. Tá? Que é esse carinha aqui. Ó. Bom? A primeira etapa dessa obtenção consiste na precipitação do ácido cítrico presente no suco de limão, como citrato de cálcio, tá? por adição de solução aquosa de hidróxido de cálcio. Então, o que eu faço? Eu pego o ácido cítrico aqui, reajo ele com a soda cáustica, o hidróxido de cálcio. Tá? Desculpa, soda cáustica não, isso aqui não é soda cáustica, gente. Soda cáustica é outra coisa, estou confundindo. Não, isso aqui é hidróxido de cálcio, não é soda cáustica. Soda cáustica é hidróxido de sódio, tá bom? Mas ok, esqueçam que eu falei soda cáustica. Voltando. Então eu pego o ácido cítrico, que é este carinha aqui, reajo ele com o hidróxido de cálcio e produzo o citrato de cálcio e libero água também. Tá bom? Então essa é a reação que a gente vai considerar. Tá bom? Então vamos lá. Ele fala para a gente considerar que nessa reação eu obtive 640 gramas do citrato de cálcio, que é esse carinha aqui. Ele deu para a gente a massa molar do citrato de cálcio e do ácido cítrico. Tá? Falou que o rendimento da reação é de 100%, isso é bem importante. E falou que cada limão Tahiti apresenta em média 2,5 gramas de ácido cítrico. Ele quer saber, para eu obter esses 640 gramas do citrato de cálcio, quantos limões eu precisava. Tá bom? Então vamos lá, gente. O truque é o seguinte. Eu quero saber qual é a massa, né? Se eu considerar aqui, ó, eu tenho uma proporção de 2 mols do ácido cítrico para 1 mol do citrato de cálcio. Beleza? Que é o que a reação está me dando. Ó. Eu tenho 2 mols deste cara aqui para 1 mol deste cara aqui. Tá bom? E são esses os dados que eu vou precisar para fazer a estequiometria. Então eu não vou escrever a reação inteira. Eu vou comparar só os dois. Eu quero saber, eu sei que eu consegui 640 gramas do citrato de cálcio. Eu quero saber qual é a massa de ácido cítrico que eu precisei. Beleza? Então, é isso. Para eu construir a proporção do cálculo estequiométrico, o que eu vou considerar aqui? Ó? Eu vou considerar aqui 2 mols de ácido cítrico estão para 1 mol de citrato de cálcio. Tudo bem? Isso me veio da equação balanceada. Bom, como que eu converto essa proporção para massa? Eu quero converter essa proporção de mol para massa. Bom, eu multiplico esses números de mol pelas massas molares. Então eu venho aqui, ó, eu tenho 2 mols do ácido cítrico, cuja massa molar é 192 gramas por mol, né? Então, 192 gramas, beleza? Então eu multiplico a massa molar pelo número de mols. Aqui eu faço a mesma coisa, 1 mol do citrato de cálcio pela massa molar do citrato de cálcio, que é 498 gramas. Bom, agora a gente tem a nossa regrinha de 3 construída. Multiplico em cruz, isolo o x e aí a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar 2 vezes 192
vezes 640 dividido por 498. Tranquilo? E aí aqui a gente vai começar a simplificar. A primeira simplificação que eu vou fazer é essa aqui. Ó. Eu vou pegar esse 2 e cortar com esse 498 aqui. Bom, é só a gente fazer 498 dividido por 2 vai dar quanto? Né? 498 dividido por 2 vai dar 259, né? 249, desculpe. Isso aqui dá 249. Bom? Então, é isso mesmo, né? Isso. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar o seguinte, ó. O 192 divide por 3. Tudo bem? Quando eu divido por 3, ó, ele vai dar 64. E o 249 também divide por 3. E ele me dá 83. Tá bom? Ok. Agora não tem muito que a gente pode fazer aqui não, viu, gente? Porque o 83, ele não divide mais por esses caras aí. Ele, se eu não me engano, o 83 é primo, inclusive, tá? Então, assim, agora já ficou um negócio meio chato, tá? Então, agora não tem jeito. Agora a gente precisa fazer essa conta, tá? Mas antes de fazer essa conta, né? Eu vou deixar desse jeitinho aqui, ó. 64 vezes 640 dividido por 83. Então, não vamos fazer essa conta ainda, tá? Não é a resposta final, não vamos fazer essa conta ainda. O que isso dá pra gente? Isso aqui é a massa de ácido cítrico que eu preciso para produzir 640 gramas de citrato de cálcio. Tá bom? Agora o que a gente vai fazer é pegar esse cara e dividir pela massa de ácido cítrico que eu tenho em um limão, que é 2,5. Tá? Então, se eu pegar essa massa total de ácido cítrico e dividir pela massa de ácido cítrico que eu tenho em um limão, eu vou ter o total de limões. Então, 64 vezes 640 dividido por 83, e isso eu vou dividir por 2,5, que eu vou escrever como sendo 5 meios. De modo que isso aqui vira 64 vezes 640 dividido por 83, que multiplica 2/5. E aí eu vou simplificar, por exemplo, ó, o 640 ele tem um fator 10 aqui. Esse fator 10 ele simplifica com esse 5 aqui, ó. Tudo bem? E aí eu ganho um fator 2 extra. Tudo bem? E aí o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 64 vezes 64 vezes 4. Esse 4 veio da onde? Veio do 2 vezes 2. Dividido por 83. Bom, agora não tem mais como a gente simplificar nada. E essa é a resposta final. Então, agora vamos fazer a conta. Tá? Aí que eu vou dar uma dica para você. Repara que as alternativas elas são bem espaçadas umas das outras. Então você não precisa se preocupar em fazer a conta exatinho. Tá bom? E aí, olha o truque que eu vou fazer com vocês agora. O 83 ele está muito perto do 84. E se eu trocar o 83 por 84, eu posso simplificar aqui, ó, e encontrar um 21. Gente, eu sei que 83 não é divisível por 4, tá bom? Mas o 84 é. 84 dividido por 4 dá 21. Então, para efeitos de aproximação, isso é muito razoável, tá bom, gente? Isso aqui é uma aproximação. Por que eu estou fazendo essa aproximação? Para não precisar ficar fazendo continha chata, entendeu? Não quero ficar dividindo por 83 na mão, tá? E aí agora, ó, eu tenho que fazer o 64 dividido por 21. Bom, de novo, né, não é uma conta muito razoável de fazer. Mas eu posso pegar o 21 e transformar em 20. E aí, ó, quando eu pego o 21 e transformo em 20, eu posso dividir por 4. Aí isso aqui vai me dar 5. E o 64 dividido por 4 me dá 16. Uau! Né? Aí você já deve estar pensando, caramba, que bruxaria que ele está fazendo. Bom, sim, é uma bruxaria mesmo, tá? Agora, ó, vamos lá. Eu tenho, então, deixa eu reescrever o que a gente tem aqui. A gente tem 64 vezes 16 dividido por 5. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte truque. Quando a gente divide por 5, eu vou multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, tá bom? Por quê?
porque aí eu vou ter que dividir por 10. Aí eu faço a conta em cima, 64, que é 2 à sexta, vezes o 16, que é 2 à 2 à quarta, vezes o 2, isso aqui é 2 a 11. 2 a 11, gente, é 2048, tá bom? E aí eu vou pegar esse 2048 e dividir por 10. E aí eu vou encontrar algo próximo de 200. E essa é a resposta, gente. Tudo bem? Eu vou encontrar, para ser mais preciso, 204,8 ou 205, algo perto disso, tá bom? Para ser mais preciso, 204,8, tá? Então toda essa técnica de aproximação me levou em 204,8. Vou fazer na calculadora aqui só para ver quanto que dá, para vocês verem se eu errei muito ou pouco, tá? Então eu tinha 64 vezes 64 vezes 4 dividido por 83. Dá 197,4. Tá? Se você quiser fazer a conta precisa, dá 197,4. Eu cheguei em 204,8, 205. Então eu errei aí por uns 7 limões, tá bom? Essa minha técnica de aproximação me fez errar por uns 7 limões, tá? Mas, gente, como as alternativas estão separadas aí por centenas, esse tipo de aproximação é muito razoável. Só toma cuidado para fazer esse tipo de aproximação. Tá? Por exemplo, não fala que 83, você não transforma 83 em 90, porque aí é uma transformação muito grande. Repara que eu fiz 83 em 84, né? Eu fiz 21 em 20. Então são transformações razoáveis até de se fazer. E outra coisa, quando o exercício tiver alternativas muito próximas entre si, aí não faz isso, porque aí você vai ter problema, tá? Nesse caso, as alternativas estavam bem espaçadas, então eu usei isso para chegar numa resposta aproximada, né? E assinalar a alternativa, tá bom? Então, essa técnica que eu ensinei aqui para vocês, toma muito cuidado na hora de usar, tá? Porque pode ser um pouquinho traiçoeiro, tá? Então, tomem cuidado na hora de usar isso aqui, tá bom? Beleza. Então, agora vamos para a próxima questão. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos para a próxima questão da prova de Química. A próxima questão da prova de Química é uma questão que envolve aí solubilidade, questãozinha tradicional de solubilidade, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui a questão sobre solubilidade. Essa primeira questão demorou bastante, né, gente? Envolvia aí umas contas muito chatas, né? Então vamos lá. A tabela mostra valores de solubilidade em água expressas em gramas de soluto por 100 gramas de solvente, em duas temperaturas, de dois compostos iônicos empregados como fertilizantes agrícolas. Então ele deu aqui pra gente o seguinte, ó. Ele deu pra gente a solubilidade no sulfato de amônio e no cloreto de potássio, tá? E o que é essa solubilidade? A ideia é a seguinte, quando você coloca, por exemplo, um sal na água, né? Por exemplo, pode ser sal mesmo, sal de cozinha na água, né? Conforme você vai colocando e vai misturando, ele vai dissolvendo. Mas vai chegar uma hora que você vai atingir o ponto de saturação e ele vai parar de dissolver. Então, qual é esse limite de solubilidade, né? A ideia, a gente fornece esse limite de solubilidade dessa forma. Gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Então, por exemplo, quando ele fala que a solubilidade do sulfato de amônio a 25 graus em água é 76 gramas de soluto por 100 gramas de solvente, significa que a cada 100 gramas de água eu consigo dissolver 76 gramas de sulfato de amônio. Se eu tentar colocar, por exemplo, 80 gramas de sulfato de amônio, 76 dissolve, mas 4 não vão dissolver. Tá bom? E aí o que acontece é que quando eu aumento a temperatura, essa solubilidade aumenta. Tá bom? Então é isso que significa. Então vamos lá. Ele fala o seguinte. Uma mistura foi preparada pela dissolução de 400 gramas de sulfato de amônio e 400 gramas de cloreto de potássio em 1 kg de água, a temperatura de 80 graus.
originando uma mistura homogênea, límpida e insaturada. Ao ser resfriado, a temperatura de 25 graus, observou que a mistura resultante, pananã. Vamos lá. Então vamos ver o que está acontecendo. 1 kg de água significa que eu tenho 1000 gramas de água. Tá bom? 1000 gramas de água. A 80 graus, isso significa que eu posso colocar 760 gramas de NH4 2SO4. Opa, tô errando, gente. Não é 760, né? É 940, beleza, gente? Da onde que eu tô tirando esses números? Bom, se em 100 gramas de água eu posso colocar 94 gramas do sal, em 1000 gramas eu posso pôr 940. Da mesma forma, eu posso pôr aqui 510 gramas do cloreto de cálcio. Cloreto de potássio, desculpa, potássio, tá bom? Bom, acontece que a 25 graus, essa quantidade de sal que eu consigo dissolver na água é menor. É 760 gramas do NH4 2SO4 e 360 gramas do KCl. Beleza? Então o que acontece? A 80 graus, né, eu coloco 400 gramas de cada um. Bom, 400 gramas de cada um são menores do que esses valores aqui, né? Ó, do que os limites que eu consigo colocar. De modo que a 80 graus eu vou ter uma solução homogênea. O que é uma solução homogênea? Uma solução com uma fase só. O soluto vai estar todo dissolvido no solvente. Eu não vou estar enxergando o soluto, porque ele vai estar dissolvido. Eu não vou ter corpo de fundo. Tá bom? Por quê? Eu posso pôr até 940 gramas de NH4 2SO4 e eu posso pôr até 510 gramas de KCl. Tendo 400 gramas de cada um, consigo colocar tranquilamente e aí a solução é homogênea, límpida e insaturada, como ele disse aí. Tá? Insaturada é que não tem corpo de fundo, tá bom? Show de bola. Agora, quando eu reduzo a temperatura para 25, essa solubilidade abaixa. Ela cai para 760 para o sulfato de amônio e cai para 360 para o cloreto de potássio. Bom, 760 ainda está acima do 400, então o sulfato de amônio continua todo dissolvido. Agora, o cloreto de potássio não, porque o máximo que eu consigo dissolver é 360 e eu tenho 400. Isso significa que desses 400, 360 vão dissolver, mas 40 não vão mais dissolver. E aí agora minha solução vai passar a ser heterogênea, porque aí eu vou ter corpo de fundo. E esse corpo de fundo vai ser quem? Vai ser o KCl, alternativa C. Ela passa a ser heterogênea, porque agora eu tenho duas fases, né? Eu vou ter um negócio assim, olha. Eu vou ter aqui a minha solução, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, um corpo de fundo de KCl. Eu vou ter 40 gramas de KCl no corpo de fundo. Enquanto, né, eu vou ter 360 gramas de KCl dissolvidos na água e 400 gramas do sulfato de amônio também dissolvidos na água, além das 1000 gramas de água que eu vou ter. Tá bom? Então, aqui, ó, né, nessa parte aqui eu vou ter as 1000 gramas de água mais 360 gramas de KCl dissolvido mais as 400 gramas do NH4 2SO4 dissolvido. Bom, então esse é o cenário. Então a solução vai passar a ser heterogênea, porque agora eu vou ter o corpo de fundo, tá? E
esse corpo de fundo vai ser formado apenas por KCl, porque o NH4,2SO4 continua totalmente dissolvido. Beleza? Então o truque é esse. Quando você esfria, né, a solução que antes era homogênea, ela pode se tornar heterogênea porque a solubilidade diminui. Então, o que eu tinha dissolvido antes pode não conseguir continuar dissolvido. E é isso que acontece, mas acontece apenas para o KCl. Beleza? Então, esse exercício também era tranquilo, né, pessoal? Exercício tranquilo, tá? Um pouquinho mais tranquilo que o anterior, né? Aqui as contas elas saíam de cabeça e era só fazer uma análise rápida aí, né, do que acontecia. Beleza? Então, esse exercício aqui é bem mais fácil que o anterior na parte de conta. Mas, assim, do ponto de vista teórico, as duas questões eram tranquilas, né? A última questão era uma questão tradicionalíssima, né, de cálculo estequiométrico, e aqui uma questão também tradicionalíssima de solubilidade. Beleza? Então deixa eu apagar aqui tudo que a gente fez e agora vamos partir para o próximo problema. Tá? Agora as questões devem sair um pouco mais rápidas, né, porque elas não vão mais envolver conta. Então elas vão ser um pouquinho mais diretas, tá bom? Então vamos lá. Essa questãozinha aqui é muito legal. Gostei muito dessa questão, que ele aborda aqui vários assuntos interessantes. Ele fala assim pra gente. A variação de entalpia associada à formação de um cristal iônico sólido a partir de seus íons no estado gasoso é conhecida como energia reticular. Essa energia é difícil de ser medida diretamente, mas pode ser calculada de forma indireta utilizando-se a lei de Hess, a partir de outras transformações cuja variação de entalpia é conhecida. Esse caminho para a determinação da energia reticular é conhecido como ciclo de Born-Haber. O diagrama a seguir mostra as etapas desse ciclo para o cloreto de sódio. Bom, então vamos lá. O que ele faz? Ele começa aqui com cloreto de sódio, com sódio sólido e gás cloro gasoso. Né? Aí ele tem uma transformação aqui que passa para sódio gasoso e gás cloro gasoso, ainda que gás cloro. Aí tem um novo processo aqui que transforma o gás cloro de moléculas de Cl2 em átomos separados gasosos. Aí aí o que acontece? Eu vou ter átomos aqui de sódio gasosos reagindo com átomos de cloro gasosos, tá? E aí eu vou ter um processo em que o sódio libera um elétron, tudo bem? Porque ele é um metal que libera elétron. Aí depois esse elétron liberado pelo sódio é capturado pelo cloro, formando aqui o ânion cloro, o ânion cloreto. Então eu tenho o cátion sódio e o ânion cloreto. E aí esses caras se juntam, formando a ligação iônica, dando origem ao composto iônico reticular. Beleza? É isso que ele está querendo dizer aqui se a gente for interpretar o que está acontecendo. Bom? E aí, a gente tem aqui a chamada energia reticular que é dada por essa expressão aqui. Bom? Mas ok, agora vamos pegar e vamos olhar o que o problema quer que a gente faça. Ele fala assim, ele quer saber, nesse diagrama, qual ΔH representa a sublimação do sódio metálico, a primeira energia de ionização do elemento sódio e a afinidade eletrônica do elemento cloro. Então vamos lá, vamos começar pela sublimação. O que é sublimação, gente? Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Em que lugar aí acontece a passagem do estado sólido para o estado gasoso? No sódio. Acontece aqui, né, ó, gente? É o ΔH1, né? Porque repara que é no ΔH1, ó, eu estou partindo do sódio sólido para o sódio gasoso. É a única mudança que eu tenho. Então esse primeiro cara aqui, ó, o primeiro cara que a gente tem que olhar é o ΔH1, tá bom? Então, ó, aqui, aqui e aqui. Já eliminamos duas alternativas. Então, deixa eu riscar essa e essa. Bom? Ok, então essa primeira parte foi fácil, né? Era só lembrar que a sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Show de bola. O segundo cara que ele quer é a primeira energia de ionização do elemento sódio. Gente, o que é energia de ionização? É a energia necessária para eu arrancar um elétron de um metal, geralmente. Tá? Então você tem lá os elétrons nas camadas eletrônicas, né? E aí a energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron desse metal. Onde que eu tenho elétrons sendo arrancados aí? Bom, é aqui, né, gente? No ΔH3, né? Ó. É no ΔH3 que o sódio, átomo de sódio neutro na fase gasosa, passa para um cátion sódio. Tudo bem? Liberando, ó, o elétron aqui. Tudo bem? Então,
O segundo processo é o ΔH3, que está aqui ó, na alternativa E. Com isso, gente, a gente já elimina ó, a B e a C. E aí já dá para assinalar E direto. Tá bom? Mas para terminar, depois ele quer saber a afinidade eletrônica do elemento cloro correspondente. A afinidade eletrônica é o oposto da energia de ionização. A energia de ionização, geralmente a gente fala para metais, que perdem o elétron. A afinidade eletrônica é o contrário. É a energia quando associada ao processo de ganho de elétron por um ametal, no caso o cloro. E é o que acontece aqui, ó, gente, no ΔH4, né? Esse elétron aqui é absorvido pelo cloro, que vira um ânion. Tudo bem? Então é aqui que está associada a afinidade eletrônica do elemento cloro. ΔH4. E isso finaliza o problema. Tá? Então, assim, essa é uma questão. Se você conhecer a definição, né, de energia de ionização e afinidade eletrônica, é um exercício super simples. Se você não conhecer, você vai achar a questão mais difícil do mundo, porque você vai falar, caramba, o que está acontecendo? Você pode até identificar o processo de sublimação, né? Mas ainda assim, nesse meio de um monte de coisa que está rolando aí, às vezes é até difícil identificar isso. Tá? Então, apesar de ser uma questão simples, eu não sei se eu considero ela uma questão fácil, porque ela é uma questão diferente. Não é um tipo de questão tão tradicional de ser cobrado. As duas questões anteriores que a gente fez eram questões tradicionalíssimas, um cálculo estequiométrico e um probleminha aí de cristalização a partir de solubilidade, exercícios super tranquilos. Já esse aqui não. Esse aqui é um exercício que envolve aqui, apesar de serem um conceito simples, envolve aí uma sagacidade, uma expertise um pouquinho maior. Beleza? Mas é isso. Então deixa eu apagar aqui para a gente ir para a próxima questão. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Próxima questão. A próxima questão é a questão de número 4. É uma questão aí que envolve um pouquinho de pH. Tá bom? Então ele fala assim: a tabela mostra os valores aproximados de pH de diferentes soluções aquosas, todas com a mesma concentração, de 0,1 mol por litro a 25 graus. Bom, 0,1 mol por litro a 25 graus. Aí ele pergunta: a solução que deve apresentar maior concentração total de íons e a solução que deve apresentar maior concentração total de íons H+, são, respectivamente, as soluções. Então vamos lá, gente. Qual deve apresentar a maior concentração de íons e qual deve apresentar a maior concentração de íons H+. Tá? Então vamos lá. Bom, a concentração de íons H+, eu acho que é a mais fácil da gente perceber. Né? A maior concentração de íons H+, vai ser a solução mais ácida. A solução mais ácida é aquela que tem o pH mais baixo. Então é o ácido clorídrico, beleza? Então a solução que vai apresentar maior concentração de íons H+, ó, pode ser essa ou essa, é o ácido clorídrico. Tudo bem? Então são alternativas A, D ou E. Tudo bem? Acho que essa é a parte mais fácil do problema. Tá? Lembrar que a concentração de H+, vai ser maior quanto mais ácido for a solução. Então, quanto menor o pH, maior a acidez, consequentemente, é assim que a gente encontra o ácido clorídrico. Tá bom? Beleza. Agora, como encontrar a solução que vai ter a maior concentração total de íons? Essa é a parte difícil. Tá? Para isso, o que você precisa lembrar? Você precisa lembrar o seguinte: o HCl, quando ele sofre ali o processo de dissociação ou ionização e tudo mais, ele vai liberar o H+, e o Cl-. Então repara que cada mol de HCl me libera 2 mols de íons, vamos dizer assim. Aqui eu tenho então 2 mols, né? 2 mol de íons liberados. Já no ácido acético, o ácido acético, gente, é esse carinha aqui, ó. Tá, é um ácido orgânico, né? Que é o ácido do vinagre, é o ácido etanóico, né? E aí quando ele sofre o processo de dissociação e tudo mais, ele vai me liberar 2 mols também. Ele me libera esses carinhas aqui assim, ó. Beleza? Então ele também está me liberando 2 mols.
2 mols, tá bom? Já o sulfato de sódio, quem é o sulfato de sódio? O sulfato de sódio é o Na2SO4. Ele vai me liberar o Na+, mais o SO4 menos 2. Só que eu tenho que pôr um 2 aqui na frente para balancear a equação. Porque eu tenho aqui 2 átomos de sódio aqui. Esse 2 daqui, obviamente, vem dessa carga aqui. Beleza? Então, repara que aqui ó, eu estou liberando 3 mols de íons. Tá? E para terminar, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, me libera Na+, e OH-. Também me libera 2 mol de íons. Tá? Então, desses 4 caras, quem está liberando mais íons? Quem está liberando mais mols de íons? Vai ter maior concentração de íons. Concentração total de íons. É o sulfato de sódio, que libera 3. E aí a gente cai na alternativa aí. Simples assim. Tá? Então você identifica a maior concentração de H+, pelo pH, pH mais baixo, composto mais ácido, solução mais ácida, tá? E o que você vai e aí para identificar qual vai ter a maior concentração total de íons, você tem que fazer a comparação dos mols de íons liberados por cada um, tá bom? E aí ver quem libera mais, e aí a gente encontra o sulfato de sódio. Beleza? E aí a gente cai na alternativa E de elefante. Bom? Então, essa aqui também não era uma questão trivial, né? Identificar o ácido clorídrico era até que fácil, mas essa outra parte, assim, não era uma coisa mais. Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, não. Tá bom? Mas ok. Então, deixa eu apagar tudo aqui. E aí vamos seguir aqui para o próximo problema. Agora a gente vai para o exercício 5, que é um probleminha que envolve aí oxirredução, hein? Então vamos lá. Exercício 5 envolvendo oxirredução. Bom? Então ele fala assim, considere os seguintes fenômenos. Aí ele quer saber em quais desses fenômenos ocorrem reações de oxirredução. Tá bom? Então vamos identificar esses fenômenos e aí ver em qual deles acontece oxirredução. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro fenômeno ele está falando da formação de um depósito de prata metálica sobre um fio de cobre imerso em uma solução aquosa de nitrato de prata. Gente, se eu estou tendo acúmulo de prata metálica a partir de uma solução aquosa de nitrato de prata, eu estou tendo o nitrato de prata virando, de alguma forma, prata metálica. Tudo bem? Não importa qual o mecanismo de reação que está acontecendo, isso não importa, você não precisa escrever a reação inteira. O ponto aqui é você perceber que a prata metálica vai ter NOx zero, enquanto que a prata aqui dentro, ó, no nitrato de prata, se eu não me engano, tem NOx 1. Não tenho certeza se é 1, mas eu sei que é diferente de zero. Bom, se o NOx dela está variando, então é uma reação de oxirredução. Tudo bem? Tá? E provavelmente eu tenho um fio de cobre, e aí esse fio de cobre, de alguma forma, deve estar se transformando em cobre iônico, né? Em íons de cobre também. Né? Provavelmente é isso que está acontecendo. A prata ela está reduzindo, enquanto que o cobre deve estar oxidando, deve estar corroindo de alguma forma. Tudo bem? Para compensar isso, né? O cobre está, enquanto a prata vai de NOx positivo para NOx zero, o cobre vai de NOx zero na fase metálica para NOx positivo na fase iônica, né? E aí a gente tem então a redução da prata e a oxidação do cobre, e é essencialmente isso que está acontecendo, tá bom? Então, sim, a primeira é uma reação de oxirredução. Gente, é um processo de corrosão. É óbvio que é um processo de oxirredução, né? Não precisava nem pensar muito para sacar que o processo 1 é sim um processo de oxirredução. 2. Formação de água pela reação explosiva entre oxigênio e hidrogênio gasoso. Gente, vamos lá. Reação entre oxigênio e hidrogênio gasoso. Bom, então ele está falando isso aqui. Ó. Eu estou reagindo oxigênio gasoso com hidrogênio gasoso, formando água. Tá? E aí eu tenho que pôr um meio aqui. Gente,
Substância simples tem NOx zero. Então o NOx aqui é zero, o NOx aqui é zero. Aqui o NOx do oxigênio é menos 2 e o do hidrogênio é mais 1, gente. Bom, o hidrogênio está oxidando, o oxigênio está reduzindo. É oxirredução, claramente oxirredução. Tudo bem? Porque eu tenho compostos de NOx zero, os átomos de um lado têm NOx zero, porque são substâncias simples, e do outro eles não têm NOx zero. Tudo bem? Então, aqui, oxirredução clara também. Beleza? Com isso, gente, você já matou o problema, né? Como todas as alternativas só tem duas opções, a gente já sabe que a alternativa correta vai ser a B. Só pode ser a B. Mas agora vamos ler as outras e eliminar, falar por que elas não são oxirredução. A 3. Formação de um precipitado de carbonato de cálcio quando dióxido de carbono é borbulhado em solução aquosa saturada de hidróxido de cálcio. Bom, gente, formação de precipitado não necessariamente indica, né, uma reação de oxirredução, mas vamos tentar entender essa reação? Então vamos lá. Eu tenho dióxido de carbono borbulhado numa solução de hidróxido de cálcio. Então repara que eu estou reagindo aqui um óxido de caráter ácido com uma base. E aí isso aqui vai me fornecer o carbonato de cálcio. Tudo bem? Aliás, errei aqui, gente. Hidróxido de cálcio, não hidróxido de sódio. Tá bom? Hidróxido de cálcio é o CaOH2. Bom, quando a gente faz... Opa, coloquei no lugar errado o 2. O 2 era depois do parênteses. Tá? Bom, quando a gente tiver essa reação acontecendo, eu vou formar carbonato de cálcio. Tá? Carbonato de cálcio é CaCO3. E vou liberar água também, né? Provavelmente. Vamos ver se está balanceado. Um cálcio, 2 hidrogênios, 4 oxigênios, um carbono, está balanceado. Tá bom? É isso. Tá? E aí, gente, se você quiser fazer a continha aqui dos NOx, vocês vão ver que todo mundo tem o mesmo NOx em todos os lugares. Né? Isso aqui é uma reação de deslocamento, essencialmente, o que está acontecendo. Né? Esse tipo de reação não envolve transferência de elétrons. Tá? É só um rearranjo de íons. Tá? Essencialmente, o que acontece é o seguinte. Esse OH aqui, ó, eu perco um H. Esse H que sai daqui, ele se liga de alguma forma ao... Na verdade, eu perco um O daqui, tá? Aí esse O que eu perco daqui se junta ao CO2 e ao cálcio para formar esse cara. E aí os dois Hs junto com o O ficam com a água aqui. Então essa aqui não é uma reação que envolve transferência de elétrons nem nada disso, tá? Se você quiser, você pode fazer o NOx aí átomo a átomo e perceber que o NOx de todo mundo se mantém constante no processo. Então não tem transferência de elétrons, não é uma reação de oxirredução, tá bom? Vou até riscar aqui. Por fim, ele fala a formação de uma solução límpida quando vinagre é adicionado em uma suspensão opaca de hidróxido de magnésio, leite de magnésio. Gente, o vinagre é um ácido fraco, né? Quando você colocar esse ácido fraco aí no hidróxido de magnésio, né, vai ser que é uma base, você vai ter uma reação de neutralização. Tá? Reações de neutralização não são reações de oxirredução. Tá? Elas são reações de dupla troca, essencialmente. Né? Então, claramente não vai ser uma reação de oxirredução, aqui é uma neutralização. Então, não precisamos preocupar muito com isso. Beleza? E aí, resposta desse problema, alternativa B mesmo. Bom? Então, assim, exercício tranquilinho, se você lembrar ali o que são processos de oxirredução, o NOx precisa variar, e aí a gente já identifica aí que as duas primeiras são processos de oxirredução sem nenhum problema. Beleza? Então, vamos lá, vamos agora para o próximo problema. Faltam só mais duas questões, que envolvem, agora as próximas duas questões são de química orgânica, tá, gente? Então vamos agora fazer as duas questões que faltam em química orgânica. Então vamos lá. A primeira questãozinha aqui que falta de química orgânica é a seguinte. Ele deu para a gente aí a estrutura da vitamina K1. E aí ele fala o seguinte. Analisando a fórmula estrutural da vitamina K1, nota-se que essa vitamina é, primeira coisa, lipossolúvel ou hidrossolúvel? Reparem que
A gente tem longas cadeias carbônicas, uma cadeia carbônica gigantesca. A gente não tem OH, não tem nitrogênio, tá? Então é uma cadeia altamente apolar, tá? Não tem OH, não tem nitrogênio, então esse cara não vai fazer ligação de hidrogênio, tá? Então é obviamente um composto de caráter apolar. Sendo um composto de caráter apolar, ele vai ser lipossolúvel. Ele não vai ser solúvel em água, ele vai ser solúvel em gordura, ele vai ser solúvel em óleo, ele vai ser solúvel em compostos apolares. Então ele vai ser lipossolúvel. Tranquilo? Então a vitamina K1 é lipossolúvel. Aliás, vale a pena lembrar que só a vitamina C é hidrossolúvel. É a única vitamina solúvel que é solúvel em água. O resto é tudo apolar. Tá? Então, nunca esqueça disso, que isso te ajuda. É só a vitamina C que vai ser solúvel em água. O resto não vai ser. Tudo bem? Beleza. Aí ele fala assim: apresenta cadeia carbônica, aí a gente tem que preencher com saturada ou insaturada. Reparem que tem ligação dupla. Por exemplo, aqui, ó, tem ligação dupla, ou seja, ela tem saturação. Então, é uma cadeia insaturada. Então, pode ser aqui a B ou a C. Beleza? Tem ligação dupla, cadeia insaturada. Aí ele fala átomo de carbono. Bom, aí ela pode ser quaternário ou terciário. Vamos tentar identificar isso, né? Os átomos de carbono que ela tem. Para ter um átomo de carbono quaternário, esse carbono precisa se ligar a outros 4 carbonos. A gente não enxerga nenhum átomo de carbono aí que se liga a outros 4 carbonos, né? Não tem. A gente tem vários carbonos secundários, por exemplo. Vamos mostrar aqui alguns carbonos secundários. Esse carbono aqui é secundário, 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 secundário. Tá? São carbonos secundários, porque se ligam. Esse aqui também, ó, porque se ligam a 2 carbonos. A gente tem alguns carbonos primários, por exemplo, esse carbono aqui é primário, esse 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 é primário. E a gente tem alguns carbonos que são terciários. Por exemplo, esse carbono é terciário porque ele se liga a 3 carbonos. Esse também, este aqui também, este aqui também, né? Este aqui também, e assim por diante. A gente tem vários carbonos. Ó. Esse aqui também é terciário e tudo mais. Então a gente tem vários carbonos terciários. Tá? Mas a gente não tem nenhum carbono quaternário. Nenhum. Não tendo nenhum carbono quaternário, só pode ser a alternativa C, né? Lipossolúvel, insaturado e terciário. Para terminar, a gente tem que falar, né? O último caso é a parte de isomeria. Gente, quando você olha para essa ligação dupla aqui, ó, quando a gente vem para a ligação dupla aqui, ó, essa ligação dupla aqui, ó, o que a gente encontra? A gente tem uma ligação dupla, carbono, carbono, e aí vai ter um CH3 para cá, um negoção para cá, que eu vou chamar aqui de R1, tá? Aí eu vou ter um R2 para cá e um H para cá, né? Então, ó, o CH3 ele está aqui, o negoção é tudo isso aqui, ó, que eu chamei de R1, beleza? E para o lado de cá eu vou ter um hidrogênio que está escondido aqui e eu vou ter o R2 que vai ser tudo isso aqui, tá bom? Tá? Bom, então eu tenho uma ligação dupla com os ligantes aqui dos dois lados sendo diferentes entre si. O R1 é diferente do CH3 e o R2 é claramente diferente do H. Isso é característica de isomeria geométrica. O que caracteriza isomeria geométrica? É você ter uma ligação dupla, e aí você ter aqui ó, um R1 e um R2, e você ter aqui um R3 e um R4, com o R1 sendo diferente do R2 e o R3 sendo diferente do R4. É isso que caracteriza, né, a isomeria geométrica. E é isso que está acontecendo, a gente tem a isomeria geométrica claramente. Beleza? Então é isso, gente. Então é um exercício tranquilo, né? A gente nem precisava olhar para a isomeria, né? A gente identificava já antes a resposta, mas acho importante aqui explicar a parte de isomeria também. Beleza? Show de bola. A isomeria geométrica é a famosa isomeria cis e trans, né? Você pode trocar aí os lados, né? Os lados planares que você pode colocar os
os R1 e R2, por exemplo. Você pode flipar eles de lá, tá bom? Beleza. No caso aqui, esse carinha aqui, ele teria isomeria trans, né? Ele seria da isomeria trans. Aí para eu ter a cis, eu precisaria trocar, jogar o R2 para cá e o H para cá. Aí eu teria o cis. Beleza? Mas ok, não vamos entrar nesse detalhe, tá? A questão era tranquilinha, né? Uma questão bem tranquila aqui mesmo sobre química orgânica, tá? Só identificar aí as propriedades na cadeia, beleza? Questão tradicional, né, nos vestibulares, na prova da Unesp sempre cobra algum tipo de questão desse tipo. Bom, agora a última questão é uma questão que envolve reações orgânicas, tá? E a gente vai resolver ela agora para a gente encerrar esse vídeo, tá bom? É uma questão aí que envolve reações orgânicas. Então vamos lá. Nessa questão sobre reações orgânicas, ele fala o seguinte: a etanolamina no espaço. Uma equipe internacional e multidisciplinar, envolvendo astrofísicos, astroquímicos e bioquímicos, detectou pela primeira vez no espaço interestelar a substância prebiótica etanolamina. A etanolamina, que é dada por essa fórmulazinha aqui, é uma molécula que contém 4 dos 6 elementos químicos essenciais à vida. Faz parte dos fosfolipídios, moléculas que compõem as membranas celulares, e pode servir como precursora do aminoácido glicina. Então, assim, ela é uma molécula fundamental para a existência da vida. Ela contém 4 dos 6 elementos químicos essenciais à vida. Ela faz parte dos fosfolipídios que estão lá na nossa membrana celular e ela serve de precursora para o aminoácido glicina, que é um dos aminoácidos mais importantes que a gente tem. Tá? Aí ele deu para a gente a fórmula da glicina. E aí ele quer saber como que ocorre a transformação da etanolamina na glicina. Que tipo de reação que acontece. Bom, então para isso, vamos tentar identificar o que é a etanolamina. A etanolamina é um negócio assim, olha. Eu tenho aqui o nitrogênio, aí eu vou ter um carbono e um OH. E aí aqui eu vou ter dois hidrogênios, desculpa, e aqui eu vou ter que ter dois hidrogênios e dois hidrogênios. Ok? Essa é a etanolamina, tudo bem? Parem aqui que eu peguei isso, ó, tá bom? Essa é a etanolamina. Bom, como isso aqui, reparem que, né, como que isso aqui vai virar isso aqui? Como que a etanolamina vai virar a glicina? O que muda, né, para ela virar a glicina? Né? Eu vou ter essencialmente a parte que envolve o nitrogênio aqui, ó, não muda nada. A cadeia carbônica também não. O que vai mudar, ó, é que vai acontecer isso aqui no álcool, né? Beleza, gente? É isso que acontece. O que aconteceu desse cara, que é a etanolamina, para esse cara, que é a glicina? Bom, primeira coisa, eu perdi, de alguma forma, eu perdi hidrogênio, tá bom? Eu perdi hidrogênio, certo? Porque repara que esse H2 que eu tinha aqui, ó, ele foi embora. E eu ganhei oxigênio, tudo bem? Então aqui, ó, eu tive uma adição de oxigênio. Gente, que reação dessas que estão nas alternativas aí corresponde à adição de oxigênio? É oxidação, né, gente? É uma reação de oxidação. Eu estou ganhando oxigênio, é oxidação. Beleza? Tá? Uma reação muito parecida, né, que acontece com isso é, por exemplo, o etanol virando vinagre, o álcool virando vinagre. E é exatamente isso. Repara que a reação acontece na parte do álcool. Tá? Ela acontece aqui, ó, na parte do álcool. A etanolamina ela é uma amina e um álcool. É um álcool-amina, vamos dizer assim. Ela tem as duas funções orgânicas. Mas a reação não acontece no grupo amina. O grupo amina está aqui, ó, intocado. A reação acontece na parte do álcool, que vira um ácido carboxílico. A reação que transforma o álcool num ácido carboxílico é justamente a reação de oxidação. E o principal exemplo é, por exemplo, o etanol virando vinagre. Tudo bem? O etanol virando vinagre é essencialmente isso que acontece. Você adiciona oxigênio e aí você ganha essa dupla O e o álcool vira o ácido carboxílico. Tudo bem? E aí é isso que está acontecendo. A etanolamina é um álcool e uma amina, enquanto que a glicina é um ácido carboxílico e uma amina. Afinal, um aminoácido, né? Eu estou transformando um composto orgânico que tem um grupo álcool e um grupo amina em um composto orgânico que é um aminoácido, que tem o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Então, o que eu estou fazendo é transformando o álcool em ácido carboxílico. Isso é uma reação de oxidação orgânica. Beleza? Só isso, simples assim. Se você conhecer as reações orgânicas, essa era uma questão
bem tranquilinho, beleza? Então é isso, gente. A gente finaliza aqui a prova de Química da Unesp, tá? Do primeiro dia, do curso de Biológicas, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar, dar um like no vídeo, comentar qualquer coisa que você quiser comentar aí também. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar também, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.